Eu quero trazer aqui uma mensagem, uma breve exortação, né, uma palavra direcionada àqueles que pregam a palavra. O que Deus espera daqueles que ministram a palavra de Deus. Eu quero começar lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala aos ministros de Cristo. Ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Ok? Então, eu quero começar por aqui. Nós somos mordomos, somos aqueles que administram, não é, as coisas santas, os segredos, os mistérios para poder suprir ao povo. Nós vamos na despensa, pegamos algo para trazer, para servir ao povo. E a Bíblia diz como devemos fazer isso. É interessante também aqui em Atos, no capítulo de número 20, no versículo, a partir do versículo 17, Paulo está falando aos anciãos da igreja de Éfeso, e ele está em Mileto e manda chamar os anciãos, e ele está se despedindo. E ele diz para eles, olha, versículo 18, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aí ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, o exemplo de vida que ele deixou, porque nós não ministramos apenas com palavras, nós ministramos também na maneira que nós estamos nos portando. E ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E aí ele diz algo importantíssimo, versículo 20, Atos 20 e 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então, tudo que era útil, tudo que dizia a respeito da vida e da piedade, como diz Pedro, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que nós temos esse entendimento de anunciar toda a palavra de Deus, né? Ministrar sobre a fé, mas sobre o amor, sobre a vida cristã, sobre os frutos do Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre tudo que for importante, né? Como vencer as tentações, como viver uma vida. A Bíblia diz que nós temos que viver alegre em toda e qualquer circunstância, seja na fartura, seja na adversidade. Você tem que se portar firme, perseverança. Então a Bíblia ela cobre todas as áreas do viver cristão e nós temos que ministrar tudo o que diz respeito, tudo o que útil seja. E eu quero finalizar, para o vídeo não ficar tão longo, aqui em Josué no capítulo 1, quando Deus está chamando Josué, e aí ele diz para Josué, olha, versículos 5 a 7, o 5 e o 6 principalmente, ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Josué capítulo 1, versículo 5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Qual é a nossa missão? Como ministros do Evangelho, como pregadores do Evangelho, fazer com que o povo herde a terra. Fazer com que o povo herde tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E como é que o povo vai crer nessas verdades? Vai se apropriar dessa herança, dessas verdades? Quando nós pregarmos a palavra. Quando nós ensinarmos a palavra. O povo só vai crer para a salvação se você pregar a salvação. O povo só vai crer em cura se você pregar a cura. Só vai crer no batismo no Espírito Santo se você pregar sobre isso. O povo não vai crer naquilo que eles não ouviram falar. Então nós temos que ministrar as verdades do Evangelho. Não podemos suprimir do povo nada que diz respeito, nada que útil seja. Então temos que ministrar sobre provisão, temos que falar sobre os dons do Espírito, temos que falar sobre a fé, temos que falar sobre amor, paz, alegria, tudo que está na palavra de Deus. É herança do povo, é direito do povo. Né? Como diz também Paulo orando pelos Efésios, no capítulo 1,
esse é um texto que eu sempre recorro a ele, Efésios no capítulo 1, porque aqui está tudo aquilo sobre nossa vida, aqui nessa oração, os versículos 17 e 18, quando Paulo diz, Efésios 1, 17, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Fala sobre você, sobre o teu chamado. E ele diz ainda, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Aquilo que temos em Cristo. Então nós temos que ministrar para que o povo herde a terra. Você fará com que o povo que está te ouvindo herde a terra que Deus prometeu. A herança é tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Esse é o teu dever de ministrar a palavra de Deus como mordomo, sendo fiel àquilo que Deus te confiou no nome de Jesus. Fica aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Compartilhe. Seja o canal de bênção para abençoar outras pessoas no nome de Jesus.